Susan e John Sutton deram as boas-vindas ao seu primeiro filho adotivo, Christopher, 2 dias após seu nascimento. Susan não conseguia esconder a empolgação de sua família e amigos. Por esse motivo, 7 anos depois, o casal decidiu adotar uma filha, Melissa. Susan era uma ótima mãe. Ela amava as crianças incondicionalmente e desistiu de sua carreira como enfermeira-chefe de uma unidade de terapia intensiva cirúrgica para cuidar das crianças. John era um advogado local bem-sucedido. Sendo assim, mesmo que Susan não trabalhasse mais, a família vivia uma vida confortável na cidade de Coral Gables, Flórida. No entanto, o fato de John possuir uma carreira proeminente no ramo do direito significava que ele também fizera inimigos ao longo do caminho. Ocasionalmente, ele até recebia algumas ameaças de morte. Porém, ninguém poderia imaginar que um dia ele seria encontrado baleado em sua residência ao lado de sua amada esposa, Susan. I bounced around on the bed, ducking bullets, the first 4, from what I understand, in my left hand, my right hand, my left shoulder, my right arm. The last 2 bullets went directly in my head. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Susan e John Sutton, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal se for novo por aqui e, se possível, de deixar o like e um comentário. Em um domingo, 22 de agosto de 2004, a família Sutton se reuniu para comemorar o aniversário atrasado de Susan e o sucesso no escritório de advocacia. Seu filho mais velho, Christopher, a namorada dele, Juliet, e Ted, o sócio de John, dividiram um bolo de aniversário com o casal. O clima era de comemoração geral. Recentemente, o escritório de John e Ted tinha acabado de faturar $1 milhão através de um acordo judicial. Christopher, Juliet e Ted saíram tarde da noite da residência da família, enquanto John e Susan assistiram um pouco de TV depois da festa. Em seguida, eles se retiraram para a cama em quartos diferentes. Isso não significava que eles estivessem se separando. Na verdade, Susan costumava dormir em um quarto separado porque John roncava muito. Era tarde da noite quando o homem vestido de preto invadiu a residência do casal Sutton. O atirador foi direto para o quarto de John e atirou nele várias vezes enquanto dormia. Em seguida, o homem entrou no quarto de Susan e atirou nela 6 vezes, sem piedade, até ela falecer em sua cama. Antes de sair da casa definitivamente, o assassino decidiu que ainda não tinha acabado e precisava ter certeza de que John estava morto. Ele voltou ao quarto de sua primeira vítima e descarregou sua arma nele. Após o intruso finalmente deixar a casa, embora John estivesse gravemente ferido com tiros na cabeça, ele conseguiu pegar o telefone e ligar para o 911 pedindo ajuda. Infelizmente, quando as primeiras viaturas chegaram ao local, era tarde demais para Susan. John foi levado às pressas para o hospital, enquanto uma investigação de homicídio teve início. Não demorou muito para os detetives encontrarem seu primeiro suspeito. Eles descobriram que o sócio de John, Ted, estava secretamente em um relacionamento amoroso com Susan. Obviamente, essa informação direcionou toda a atenção para ele, mas apesar das autoridades terem um motivo plausível para suspeitar de Ted, por que ele teria assassinado sua amante? A ganância pelo dinheiro que seu escritório acabara de ganhar poderia ser a razão pelos assassinatos. Eliminando John e Susan, ele poderia ter acesso a uma maior parcela do acordo de $1 milhão. Porém, quando a polícia contou a Ted sobre a morte de Susan, ele pareceu estar genuinamente emocionado. Os investigadores descobriram que Ted era um atirador esportivo, o que reforçava ainda mais suas suspeitas em relação a ele. Entretanto, a arma de Ted, que foi imediatamente enviada para testes, não era compatível com a arma do crime. Vendo que as evidências os levaram a um beco sem saída, as autoridades decidiram investigar todas as pessoas que ameaçaram John de morte nos últimos anos. Foi um trabalho minucioso que não poderia deixar nenhum detalhe passar despercebido. Todavia, os esforços mais uma vez se mostraram infrutíferos, quando os detetives confirmaram que todos os suspeitos tinham álibis sólidos para a noite dos crimes.
O verdadeiro trabalho investigativo é feito com paciência e atenção aos detalhes. Porém, após analisar a cena do crime diversas vezes, os peritos concluíram que o atirador fora cuidadoso e não havia deixado evidências físicas para trás. Os detetives, no entanto, estavam focados em solucionar o caso e decidiram entrevistar mais de uma vez todas as pessoas próximas das vítimas. Foi então que eles perceberam que um nome improvável continuava aparecendo durante alguns depoimentos. Esse nome era Christopher Sutton, o filho adotivo de John e Susan. As autoridades descobriram que Christopher era um garoto problemático desde a infância. Ele entrou e saiu de mais de meia dúzia de escolas e foi preso uma vez por destruir a casa de um professor. Certo dia, em um ataque de fúria após uma discussão, Christopher tentou sufocar sua mãe e não teve êxito apenas porque seu pai interviu. Seu comportamento problemático e as brigas na residência da família Sutton eram recorrentes, chegando ao ponto de Chris apontar uma arma para Susan e sua irmã Melissa. A polícia descobriu também que John e Susan encontraram anotações no quarto de Christopher em que ele descrevia um plano para matar seus pais e irmã para ficar com a herança. Temendo por suas vidas, os Sutton conseguiram uma ordem de restrição contra o filho, que tinha apenas 16 anos na época. Eles o queriam fora de casa e enviaram Christopher para uma escola comportamental, porém, isso só reforçou seu ressentimento em relação aos pais. As punições nessa escola eram severas se alguém quebrasse as regras. Christopher sofreu muitos abusos por lá e odiava seus pais por isso. Quando saiu, obviamente, ele escondeu seu ressentimento de John e Susan, que, acreditando que o filho havia mudado, compraram para ele um apartamento em um condomínio no valor de $300 mil. John e Susan se encarregaram de pagar as contas de Christopher e até financiaram suas férias com a namorada Juliet. No entanto, nada que os dois fizessem faria Christopher mudar seu sentimento em relação aos pais. Ele ainda buscava vingança contra todo o sofrimento que ele passou. Menos de 24 horas após o ataque ao casal, a polícia prendeu um homem chamado Garrett Kopp, que tinha agredido uma pessoa com uma arma. Garrett foi solto sob fiança, mas a polícia manteve a arma sob custódia. Ao se aprofundar na investigação em relação a Christopher, os detetives analisaram seus registros telefônicos e perceberam que o número de Garrett aparecia mais de 330 vezes. Imediatamente, a arma de Garrett foi enviada para teste e combinava perfeitamente com a arma do crime. Garrett foi novamente detido e levado para interrogatório. Ele não demorou muito para confessar sua participação no caso e contou aos investigadores tudo o que aconteceu naquela noite. Segundo Garrett, Christopher o contratou para matar seus pais, oferecendo a ele uma boa quantia de dinheiro após receber toda a herança. Sua namorada Juliet também confessou após ser procurada pelos detetives que Christopher sempre falava com ela sobre matar os pais, dizendo inclusive que ia contratar um assassino para o trabalho. Porém, ela não acreditava que um dia ele colocaria seu plano em prática. Agora, após as confissões de Garrett e Juliet e com a arma do crime ligando ao assassinato, a polícia tinha amplas evidências para prender Christopher Sutton. Christopher conseguiu ficar foragido por 2 semanas antes de ser finalmente preso e acusado por homicídio em primeiro grau. Ele negou todas as acusações, mas após um julgamento que se arrastou durante anos, o júri o considerou culpado em 21 de julho de 2010. Christopher foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, enquanto Garrett Kopp foi condenado a 30 anos por ter testemunhado contra Christopher no julgamento. Milagrosamente, John sobreviveu ao tiroteio, apesar da gravidade de seus ferimentos. Ele perdeu a visão e, enquanto estava no hospital, vivia com medo de que o assassino voltasse para buscá-lo. Apesar do relacionamento conturbado entre pais e filhos, John não suspeitava que Christopher fosse o cérebro por trás do ataque e nunca indicou à polícia que o filho poderia estar envolvido. Hoje em dia, entretanto, de coração partido, John jura que lutará para manter Christopher e Garrett atrás das grades. A irmã de Christopher, Melissa, disse que não quer falar com o irmão novamente. Em uma entrevista, ela deu a seguinte declaração:
Meus pais eram os melhores pais, e o fato de seu filho ter feito algo horrível não significa que eles não o amassem incondicionalmente. Eles lhe deram todas as oportunidades que ele merecia, porém, ele não aproveitou. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.